Meu nome é Nathalie, atualmente eu tenho 32 anos, próximo mês eu vou estar fazendo 33 e eu vou tentar resumir um pouco da minha história, que talvez não seja diferente de muitas mulheres por aí, mas talvez a forma como eu trilhei o caminho foi diferente. Minha história começou aos 7 anos. 7 anos eu perdi meu pai e a minha mãe, ela não tinha instrução, já vinha de uma família desestruturada, no qual a mãe dela tinha deixado ela no orfanato e ela não sabia muito bem o que fazer quando ela perdeu esse apoio do meu pai, né? Então ela estava grávida do meu irmão mais novo e já tinha a minha irmã. E ali ela resolveu deixar um filho com cada parente do meu pai, da parte do meu pai, porque ela não tinha condições, né, de ficar com a gente. E assim ela fez. Ela me deixou com a minha madrinha, deixou a minha irmã com a tia e deixou meu irmão com outra tia. Eu fiquei na minha madrinha por uns 2 anos, mas eu sentia muito falta da minha mãe. E aí a minha mãe pegou e voltou para me pegar, só que a minha mãe já tinha se envolvido em outro relacionamento, né, tava com meu padrasto. E aí ela também se viu mais uma vez sem condições de ficar comigo. Mas mesmo assim me levou para o interior e lá eu fiquei uns 2 anos e tornei a casa da minha madrinha. Na casa da minha madrinha, quando eu voltei para a casa da minha madrinha aos 11 anos, eu era a empregada da casa. E isso foi até os 15. E quando eu fiz 15 anos, tinha uma vizinha que ela me dizia muito: se você não fizer nada por você, você vai ser empregada da casa até o fim da sua vida. Nesse dia, foi exatamente no mês que eu fiz 15 anos, que foi em abril, eu peguei o caderno, que o único local que eu ia era pro colégio. Então eu peguei o meu caderno, coloquei todos os meus documentos dentro desse caderno e fui embora. E fugi de lá. E aí, na época, o único local que eu ia era pro colégio e pra Crisma. Eu tava fazendo Crisma. E uma das vezes que eu fui pra Crisma, eu reencontrei a irmã do meu pai, que era uma tia que tinha ficado comigo. Então assim eu fiz, eu saí sem rumo e fui até essa casa que eu me recordava do endereço e lá fiquei a tarde toda. No final da tarde minha tia perguntou o que tinha acontecido e enfim eu resumi a história. Aí a minha tia disse: não, você vai ficar aqui. Mas eu sempre lidei muito com a questão do abandono, de ser rejeitada e de mais uma vez ser abandonada. A minha tia: não, dessa vez vai ser diferente, realmente foi. Arrumei meu primeiro emprego e fui trabalhar e pagava meu aluguel, R$150. e trabalhava nessa casa. O dono dessa casa, ele tinha um mercantil. E aí eu trabalhava de manhã e à tarde eu comecei a ir pro mercantil e comecei a aprender. Aí foi a primeira profissão que eu tive assim, né, que foi caixa. Aí ele me contratou como caixa. E aí eu voltei a estudar. Teve muita mudança, foi que eu tive o primeiro namorado, fiquei 5 anos com essa pessoa, mas não deu certo. Aí o mercantil fechou e aí mais uma vez eu me vi só morando de aluguel, sem emprego, não era carteira, né, não era formal. Aí na época eu fui pro meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi numa escola e eu era auxiliar de cozinha. Foi a primeira vez que eu tive contato com a profissão que eu escolhi hoje, que era nutrição, né? Tinha a nutricionista que ela ia lá na cozinha e eu achava muito interessante, né, o trabalho dela. Eu disse: um dia eu vou conseguir fazer isso aí. Ela mudou muito, assim, foi o primeiro passo para mudar, né? Porque eu tinha 21 anos e a dona do colégio, ela era uma mulher de muita força e ela sempre dizia que tudo que tinha conseguido era com muito esforço. E ali foi a primeira vez que aquilo que eu escutei dela foi o primeiro gatilho que me deu, que ela falou assim: enquanto você se vê como vítima da sua história e não deixar o vitimismo de mão, sua história não vai mudar. Se você não der o próximo passo, ninguém vai fazer isso por você. Então eu percebi que eu tinha que mudar. Conheci uma pessoa muito especial, uma amiga, né, que me deu muita força, que me incentivou. E aí ela estava trabalhando em uma clínica e ela me chamou para trabalhar nessa clínica. Teve um médico também que me marcou muito, que ele era clínico, e ele, uma vez a gente conversando, ele falou: não, eu estudava no liceu. E tipo assim, pra mim era como se tivesse um ar de superioridade, que eu nunca poderia chegar ali. Mas quando eu vi alguém tão simples falando que foi tão difícil, que não foi fácil, que ele se formou e foi assim, aí eu nunca tinha feito o Enem. E aí ele
tenta o Enem. Aí eu, não. Mas como eram vários médicos e eles conversavam comigo e me incentivavam muito, eu me inscrevi num cursinho. Aí fiz o Enem, aí consegui a nota que precisava para entrar na faculdade, que era nutrição. Na época eu fui escolher nutrição. Aí entrei, aí na época eu passei por uma cirurgia, descobri um nódulo na tireoide, passei por uma cirurgia, tirei o nódulo. Entrei na faculdade, fiz o primeiro semestre, no segundo engravidei. No segundo semestre. E eu fiquei assim, sem saber nem o que fazer. O pai, num momento, falou que não queria, que não ia assumir e que eu desse meu jeito. E em nenhum momento passou na minha cabeça assim, abortar. Aí veio quando eu era criança, eu não queria ser abandonada. Assim, eu não queria que o meu filho passasse por isso. Então eu enfrentei. Ia grávida para a faculdade. Eu tive muita ajuda de muitos amigos, muitos mesmo. Mas não foi fácil, mesmo assim não era fácil. Eu sempre, meu Deus, o que eu vou fazer? Chorava. Mas passei por essa fase. Aí tive a menina, Maria Luísa, minha filha, hoje ela tem 3 anos. E ela trouxe mais vontade. Porque eu acho que se não fosse ela, eu já teria desistido da faculdade. Atualmente eu estou no último ano da faculdade, estou mesmo na reta final, mas foram muitos desafios. Assim, criar ela só é um desafio, né? É um desafio constante. Eu tenho sempre que estar abrindo mão de alguma coisa. Só que eu sempre penso lá no futuro, eu vou poder dar uma vida melhor para ela, ter uma vida melhor, né? Poder traçar outra história para mim. Eu acho que às vezes a gente não reconhece também o que a gente faz pela gente mesmo. Eu acho que eu tenho sido forte na minha história, deixei de ser vítima da minha história e realmente estou escrevendo a minha história. Então assim, eu acho que fácil nunca vai ser. Não espere que as etapas vá ficando mais fácil. Muito pelo contrário, cada etapa ela vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. E assim, hoje eu agradeço tudo de ruim que aconteceu, porque foram essas coisas que me fizeram me superar e entender que eu podia mais, que eu podia mais, que eu podia mais. Eu não vou mentir que tinha muitas vezes que eu pensava em desistir, que não é fácil, né? Mas eu acho assim, que hoje em dia o que falta muito, talvez é até a gente passar por essas frustrações, para poder a gente saber lidar, porque às vezes a gente nem imagina a capacidade que a gente tem para se reinventar, para continuar todo dia, mesmo sendo difícil, porque não é fácil, não é fácil.